Bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar nos escritos de Antônio Gramsci, um nome gigante do século XX, né? E a imagem é forte. Ele, preso pelo fascismo na Itália, escrevendo sem parar o que a gente conhece hoje como os Cadernos do Cárcere. É uma obra, assim, monumental, complexa e, claro, inacabada, escrita em condições muito difíceis. Nosso papo aqui hoje é tentar desvendar um pouco esses cadernos, o que o Gramsci queria com eles e quais são as ideias filosóficas e históricas que mais pulsam ali nas fontes que a gente analisou. A gente está usando trechos da introdução do volume 1 da edição brasileira e partes dos cadernos 10 e 11 dessa mesma edição, tá? Vamos lá. Para situar rapidinho, Gramsci foi preso em 1926 e começou a escrever em 29. Mas o que são exatamente esses cadernos? Não é um livro comum, né? Pelo que eu entendi, não, de jeito nenhum. Pensa mais num diário intelectual, talvez, um laboratório de ideias. Tem os cadernos que chamam de miscelâneos, que é onde ele anotava de tudo um pouco, sabe? Reflexões do dia, comentário de livro, de revista que ele lia na prisão, ideias soltas, um fluxo mesmo. E aí tem os cadernos especiais. Nesses ele focava mais, investigava temas específicos, tipo a filosofia do Benedetto Croce ou Maquiavel. Isso já mostra que ele tinha uma intenção, né, de aprofundar algumas coisas. E ele retrabalhava muito, sabe? Escrevia, reescrevia. As fontes até falam de textos tipo A, B, C. Rascunhos, versões melhores, versões finais. Mostra bem o processo dele. Um processo constante, então. É quase um milagre esses escritos terem sobrevivido, né? Saindo da prisão e tudo mais. Como é que eles chegaram até nós? Ah, foi uma saga, viu? A cunhada dele, a Tatiane Schucht, foi heróica mesmo, guardou tudo. Depois que ele morreu, teve ajuda de amigos, tipo Piero Sraffa. Foi um custo para mandar os cadernos para Moscou. E aí veio o desafio de publicar. A primeira edição, lá na Itália, foi por temas. Ajudou a espalhar as ideias, sim, mas... Mas perdeu a ordem original, imagino. Exato, perdeu a ordem, a cronologia, e isso dificulta ver como o pensamento dele evoluiu, né? Só depois veio a edição crítica do Valentino Gerratana, que foi super rigorosa, olhou os manuscritos, a ordem. A edição brasileira que a gente está usando segue essa linha crítica, tentando mostrar as notas na ordem, o que é fundamental para entender o desenvolvimento das ideias dele. Entendi. Uma preservação difícil, uma edição complexa. Mas voltando para o Gramsci, ele tinha planos grandes para esses cadernos, né? Queria fazer algo que durasse. De 1927, que ele fala em fazer algo für ewig, né? Para sempre. No começo ele pensou em várias coisas, como se formam os intelectuais na Itália, linguística, teatro, cultura popular. Depois, numa carta de 1929, o plano parece mais focado. História da Itália no século XIX, teoria da história e aquele fenômeno do americanismo e fordismo. E os próprios cadernos mostram isso. Mostram. Tem listas de temas, de ensaios que ele planejava. Nossa, é muita coisa. Maquiavel, o ressurgimento, o senso comum, folclore, a questão da língua, a escola. Dá para ver a ambição do projeto intelectual que ele estava montando ali, mesmo preso e isolado. O foco parecia ser entender como as ideias, a cultura e o poder se formam numa sociedade, sabe? Impressionante mesmo. Vamos então pegar algumas dessas ideias principais. As fontes falam muito de filosofia, senso comum, história. É um pouco complexo, né? Por onde a gente começa? Olha, um bom jeito de começar é com uma ideia do caderno 11. Gramsci diz que todo mundo, né, pertence a algum grupo e acaba absorvendo, muitas vezes, sem criticar, um jeito de pensar, de agir. Todo mundo é meio conformista, de certa forma. A virada acontece quando a gente percebe isso e começa a analisar a nossa própria visão de mundo para tentar deixar ela mais coerente. É um chamado para aquele conhece-te a ti mesmo, mas não só individual, é histórico. É entender como o passado deixou marcas na gente, traços, que a gente aceita sem pensar. É tipo um exercício de autoconsciência histórica para a gente poder agir de um jeito mais livre, mais consciente. Isso é muito forte. Não é uma filosofia lá longe, abstrata, mas sobre como a gente pensa e age aqui, agora. E o tal do senso comum,
Gramsci parece bem crítico a ele, né? Muito crítico. Ele fala no caderno 11 que o senso comum é equívoco, contraditório, multiforme. Justamente por ser assim todo fragmentado, incoerente, não dá para confiar nele como base para a verdade. E pior, né? Muitas vezes ele é conservador, resiste ao novo, ele usa a palavra misoneísta. É um terreno cheio de crenças acumuladas, não é um guia seguro. Ele contrasta isso com o esforço da filosofia, especialmente a que ele chama de filosofia da praxis, aquela que busca unir pensamento e ação para transformar as coisas, que tenta construir uma visão de mundo crítica, mais unificada, coerente. Ele até criticava filósofos tipo o Gentili, que tentavam usar o senso comum para justificar suas ideias. Para Gramsci, isso era meio oportunismo intelectual. Essa crítica ao senso comum me parece que conecta direto com a relação entre, quem pensa de forma mais sistemática, os intelectuais, e o resto da população, as massas. Como é que Gramsci via essa ligação? Sabe? Isolado na Torre de Marfim. Precisa sentir as paixões do povo, compreender essas paixões de forma crítica e conectar isso com uma visão mais ampla, histórica. O desafio é não cair nem no distanciamento arrogante, nem naquele populismo que só repete o que o povo sente, sem analisar nada. Ele até dá o exemplo histórico da Igreja Católica. Com todos os problemas, ela sempre tentou manter uma certa unidade na doutrina, né, entre a elite pensante e os fiéis mais simples. Para Gramsci, a formação de intelectuais mais críticos e a elevação cultural das massas são coisas que andam juntas, uma coisa puxa a outra. E é aí que a filosofia e a política parecem se encontrar de um jeito muito concreto, né? O jeito que a gente pensa o mundo não é neutro. Exatamente. Gramsci é direto nisso. Escolher e criticar uma visão de mundo já são fatos políticos. A filosofia real de uma pessoa ou de um grupo não está só no que ela diz, mas no que ela faz, na prática política dela. Mesmo que tenha contradição entre o discurso e a ação, sabe? E essas contradições, para ele, não eram só hipocrisia, mas refletiam tensões sociais, históricas mais profundas. Então, nossas ideias têm consequências práticas, diretas. E como o conceito de hegemonia entra aí? Parece que é chave no pensamento dele. É fundamental. Hegemonia pro Gramsci não é só dominar pela força, pela porrada. É a capacidade de um grupo social importante conseguir apresentar a visão de mundo dele, os valores dele, como algo universal, como algo bom para todo mundo, sabe? Construindo um consenso ativo na sociedade. É liderança intelectual e moral. E para isso precisa ter uma unidade de pensamento, uma ética que vá além do senso comum todo fragmentado. Precisa construir uma visão de mundo nova, mais coerente. E ele viu os partidos políticos modernos como ferramentas cruciais nisso. Seriam tipo os laboratórios, onde se criam novas formas de pensar, novas intelectualidades, onde se tenta juntar a teoria com a prática. O objetivo não era só criar um programa político, mas uma visão de mundo inteira, com a ética correspondente, para mobilizar as pessoas. Fascinante essa ideia de construir visões de mundo. Claro que colocou ele para dialogar com outros pensadores. As fontes falam muito do Benedetto Croce. Como era essa relação? Era uma relação de respeito crítico muito intenso. O Caderno 10 explora muito isso. Croce era o grande nome do liberalismo idealista italiano, né? Gramsci reconhecia a importância dele, mas criticava porque o Croce meio que separava a filosofia da política prática, especialmente na época da guerra, como se fossem coisas distintas. A crítica principal era o historicismo do Croce. Gramsci achava muito abstrato, meio desossado, sabe? Uma história só das ideias, sem olhar para as forças sociais, econômicas que moldam a realidade concreta. Faltava analisar as lutas, as relações de poder ali na base. Mas, ao mesmo tempo, ele via algum valor no Croce? Você falou da filosofia da praxis. Sim, e aí que tá a nuance. Gramsci achava que a filosofia do Croce, mesmo sendo idealista, tinha um lado racional importante, essa ênfase na história. Ele sugeriu que a filosofia da praxis, essa busca por unir teoria e ação para mudar o mundo,
podia superar o Croce, do mesmo jeito que o Marx superou o Hegel. Quer dizer, pegar o que tinha de válido no historicismo do Croce, mas integrar isso numa análise materialista das condições sociais reais. E isso tem a ver com aquela ideia de tradutibilidade que aparece nas fontes também. A noção de que linguagens diferentes, filosofia, política, podem de certa forma expressar aspectos da mesma realidade histórica. Seria possível, por exemplo, traduzir alguns conceitos entre Hegel, Marx e Croce para entender melhor o movimento da história. Falando em Hegel, tem aquela imagem famosa do Marx ter virado ele de cabeça para baixo. Como Gramsci pega isso? Ele lembra lá no caderno 10 que foi o próprio Hegel que usou essa imagem primeiro, falando da Revolução Francesa, que ali o mundo parecia finalmente andar sobre a razão, sobre a cabeça. O Marx inverteu para criticar o idealismo, né? Para Hegel, a realidade era reflexo da ideia. Para o Marx, são as ideias que refletem a realidade material, social e podem ajudar a transformá-la. Era preciso colocar a dialética do Hegel sobre pés materiais, digamos assim. Gramsci conecta isso com um paralelo interessante, que o Hegel e o Marx já tinham notado. A Revolução Francesa, mais prática, política, e a filosofia clássica alemã, mais teórica e especulativa, seriam tipo dois lados da mesma moeda histórica. E nesse contexto, ele elogia muito o Antônio Labriola, que foi um dos poucos que tentou fundar a filosofia da praxis como algo autônomo, não só um comentário de outras filosofias. Entendido. Vamos pegar mais uns conceitos que as fontes trazem aqui. Aquela relação entre estrutura e superestrutura. Como Gramsci via isso, para a gente não cair numa leitura muito simplista. Ele alertava muito contra o mecanicismo, sabe? Aquela ideia de que a economia, a estrutura, determina diretamente a política, a cultura, a superestrutura. Para Gramsci, a relação é bem mais complexa, é dialética. Estrutura e superestruturas formam um bloco histórico, uma influencia a outra. A política reflete tendências da estrutura, não é um espelho direto e imediato. Ele argumentava que só uma visão de mundo muito bem pensada, muito abrangente, ele usa totalitária no sentido de totalizante, né? Consegue dar conta das contradições da estrutura e apontar caminhos para superar essas contradições. Era por simplificar demais essa relação que ele criticava, por exemplo, o Manual do Bucarim. Ele achava aquilo um infantilismo primitivo. E sobre a ciência, ele critica tal superstição científica. Não era um ataque à ciência em si, imagino, né? Não, de jeito nenhum. Ele reconhecia o valor da ciência, claro, de buscar as regularidades, aquilo que pode ser verificado por todos, o objetivo como algo intersubjetivo. Mas ele alertava contra aquela fé cega na ciência, como se fosse resolver tudo magicamente, sabe? Quase uma nova religião que dispensaria o esforço humano, a luta política. Essa superstição podia levar à passividade. Ele também dizia que a ciência não responde a tudo, as perguntas sobre o sentido último das coisas são da filosofia. E ele notava como até cientistas podiam ter uma visão meio limitada das bases filosóficas do próprio trabalho ou das consequências mais amplas do que descobriam, às vezes caindo numa visão ingênua sobre a neutralidade da observação. Essa crítica à passividade, à aceitação sem pensar, parece um fio condutor no pensamento dele, né? Sem dúvida. Seja falando do senso comum, dessa ciência que vira fetiche, ou mesmo de interpretações mecânicas da história, Gramsci combatia as visões que diminuíam a capacidade humana de agir, de analisar criticamente, e a necessidade de se organizar politicamente para mudar a realidade. Então, olhando para tudo isso, fica bem claro que os cadernos são muito mais que só anotações de prisão. É um projeto intelectual imenso, né? Inacabado, mas super fértil sobre como as ideias, a cultura, o poder se misturam na história. Exatamente. A força do Gramsci está muito em dar para a gente ferramentas para pensar criticamente sobre tudo isso. Como é que as visões de mundo são construídas, disputadas? Qual o papel dos intelectuais nisso? Como funciona o poder, que não é só força bruta, mas que passa pelo consenso, pela hegemonia? São perguntas que continuam super atuais, né? O trabalho dele é um lembrete constante. A gente precisa questionar o que parece óbvio
ir além do senso comum e entender essa ligação que não se desfaz entre pensar e agir, entre teoria e prática. E isso deixa a gente com uma provocação para pensar, né? As fontes mostram o Gramsci desconfiado daquelas ideias fáceis de progresso, de um futuro histórico garantido. Ele batia na tecla da luta, da complexidade, da disputa que não acaba. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que ele dedicou a vida e esses escritos à possibilidade de construir uma sociedade diferente, mais justa. O que ele chamava de sociedade regulada. Fica a questão, então, como é que explorar essas tensões no próprio Gramsci? Essa tensão entre analisar friamente como as coisas são e ter essa vontade enorme de transformar pode ajudar a gente a navegar as encruzilhadas do nosso tempo, que também parece pedir tanto análise crítica quanto vontade de mudar, né?